tertúlia. Tertúlia. Bom, meu boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 14 de janeiro de 2014, terça-feira. O número do verbete é 2902, constituído de 5 páginas, contém 53 logias e 10 máximos. O verbete é benesse planetária, a especialidade intrafisicologia, que vai ser aqui defendido pela verbetógrafa estreante, a professora Inês Terezinha Rego. A professora Inês, ela é graduada em Geologia, especialista em Geociências, mestre em Geociências e doutora em Ciências. Brasileira, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2013. Então, voluntária recente e já está aqui defendendo o verbete. Importante ressaltar isso. A definologia. A benesse planetária é a condição, qualidade e propriedade do planeta Terra nas coordenadas geográficas e parageográficas de ser agente benéfico, propício, singular, sustentador, acolhedor, receptivo aos princípios conscienciais, consciens e consciexes em geral, sustentando a holoconvivialidade evolutiva. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da consciencialidade planetária, a lucidopensenidade, a prioropensenidade. Na fatologia, a benesse planetária, a assistencialidade efetiva global, o supercontinente Pangeia, o supercontinente Gondwana, o pátio da mega-escola terrestre, a territorialidade intra- e extraconsciencial, o local para a administração da vida somática, o alicerce para o cenário vital, a força presencial centrífuga e policármica da Terra, o contexto dinâmico e interativo para a consecução da proexis, o entendimento de as leis universais da interassistencialidade predisporem à aquisição do senso de inter-relação existencial entre todos os seres e coisas do cosmos. As ocorrências planetárias, incluindo as populações e parapopulações, sob supervisão e controle dos serenões e CLs. Na vale ressaltar que a fatologia contém 25 linhas, máximo aí. A parafatologia, nós destacamos as pararealidades multidimensionais, o holopensene planetário, o planeta receptor dos afluxos cósmicos, a força energética presencial, o aporte de hidroenergias heteroassistenciais, as fitoenergias, a convivência com as zooenergias, as comunex, os intercâmbios multidimensionais. Na remissiologia, destacamos aqui os seguintes verbetes: assistência geológica, campo energético, medida interplanetária, palco existencial, trilha energética. A frase enfática: os princípios conscienciais, consciens e consciexes, evoluem individual e coletivamente, sustentados e acolhidos pela benesse planetária, relacionados ao binômio cronêmica-prosêmica. Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece as benesses autoevolutivas auridas da Terra? Já tomou atitudes de preservação ambiental em retribuição à territorialidade de todas as consciências? A bibliografia específica traz 4 referências. E a mega-análise do verbete elaborado pelo professor João Paulo, nós temos os seguintes itens: aporte, benefício, benevolência,
mega escola, sustentáculo, acolhimento, evoluciopensenidade, benignopensenidade, mega fraternidade, assistencialidade, territorialidade, maximecanismo, geoinformação, geopolítica, geoenergia, parageografia, intrafisicologia, cosmoeticologia, multiculturologia e paracosmovisiologia. Bom, nós já temos aqui questões dos teletertulianos, mas a gente tem aqui, por hábito, Inês, sempre solicitar para que o verbetógrafo coloque por quê, o que motivou, o que trouxe ele a escrever sobre a temática. Ok. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar sobre as benesses planetárias, né? Falar nossas ideias, dessa transposição do processo de paradigmas, né? Que ele é um exemplo de transposição de paradigmas. E, com isso, relacionamos, então, o processo pessoal, né, como geóloga, pesquisadora, vivenciando uma vida inteira no paradigma científico, com a metodologia científica, demonstrando, ensinando, repassando essa metodologia. E não mais que, de repente, entramos no conhecimento conscienciológico, aí temos que fazer uma revisão consciencial no processo, né? E aí a mudança de paradigmas. E ele mostra, em várias passagens aqui, dentro do detalhismo, né? Como se processou essa transposição, essa transformação de paradigmas. Não que abandonasse o paradigma científico, ele é necessário, ele continua aí, e ele é muito útil. Mas, dentro de mim mesma, a entrada do novo paradigma, né, consciencial, e aí eu tive que resolver isso intraconsciencialmente, como é que funciona para mim. Como é que foi essa passagem, esse processo, como é que ele aconteceu? Eu tenho toda uma experiência da área geológica, da área de geociências, intrafísico. Como é que entraria a multidimensionalidade dentro desse processo? Como faria isso? Isso me levou algum tempo. Veja, não foi de um dia para outro, foi todo um processo, né, que eu coloco como de reflexão, de novas interpretações, neo-ideias, né? Para refazer, não refazer meu conhecimento, mas refazer, colocar as coisas nos seus justos lugares, né? Uma vez que esse novo paradigma ele veio acrescentar, ele não veio acabar, né, o que já existia, né? Mas ele veio acrescentar e ampliar o nível de ideias conscienciais. E aí resultou esse benesse planetária, é um verbete positivo, né, traforístico, e olhando o planeta sobre esse aspecto traforístico. Claro que a gente pode fazer uma análise, né, também de outro lado, né, das partes negativas, e a preferência foi essa mesmo. Predominância positiva, né? Sim, ver a parte traforística do processo, né? Muito do bom. planeta e a correlação comigo, com a humanidade, ter uma nova visão boa, né, e ficar essa lembrança. Okay. Esse aí é o processo. Bom, vamos então à primeira pergunta aqui de teletertuliano. A verbetógrafa, professora Inês, na Fatologia, página 36. Só lembrando que, para o pessoal que está assistindo, a numeração do verbete, acho que tem uma página à frente, a de vocês, que estão baixando pela internet. A nossa aqui está uma página antes. Mas as perguntas estão sendo colocadas de acordo com a nossa aqui. Então, na Fatologia, página 36, final da primeira linha. Como podemos otimizar a assistencialidade efetiva global
nesta época de tantos individualismos? A assistencialidade efetiva global, ela está sempre presente. O processo, ele esteve sempre aí. Veja, se analisar todos os aspectos ou características peculiares do próprio planeta, ele sempre esteve presente, desde o início. O processo está na própria humanidade, está nas pessoas. O problema não é do planeta, o problema são das pessoas. Então, o desenvolvimento evolutivo vai realmente potencializar esta assistencialidade efetiva a nível global, a nível entre os princípios conscienciais, entre as consciências e consciex. Basta dar o primeiro passo. Tem tudo para dar certo. A coisa é iniciar. Na Fatologia, página 37 agora, quarta linha de baixo para cima. Em que época e onde se situavam os supercontinentes Pangeia e Gondwana? Isso aqui está na página anterior, então, na 36. Né? Se perdem no tempo os supercontinentes, ou o supercontinente Gondwana, eles foram reconstruídos a partir de evidências geológicas e datações a nível de rochas, a partir de fósseis, que eles nos trazem informações de datações, de épocas em que eles viveram. Então, toda a parte evolutiva, ou história evolutiva do planeta, ele se distribui em eras de contadas em milhões de anos, ou até bilhões de anos. O supercontinente Pangeia é mais antigo. Havia uma amalgamação dos continentes diferente, ou uma disposição dos continentes diferente de que a gente vê agora, quando olha o mapa mundi, por exemplo, ou no supercontinente Gondwana também é uma outra disposição. Isso mostra que, tanto quanto um quanto o outro, não importa a idade, são milhões de anos atrás, mas é que houve, como até hoje, né, um processo contínuo, dinâmico, de modificação, de transposições, né, da própria paisagem, dos continentes, das versões, e ele continua se movimentando naquilo que nós chamamos placas tectônicas, né? As placas tectônicas. Mas você pode explicar a diferença do Pangeia e do Gondwana? O Gondwana está mais relacionado com a parte sul do próprio planeta, né? E o Pangeia é todo ele global, uma disposição. Quando era uma coisa global. só. Quando era um continente só. Imagina a África, o continente americano, né? Todo ele, a Europa, todo ele junto e distorcido numa outra posição. Esse é o nosso Pangeia. O Gondwana já tem uma certa separação, uma união, principalmente, da parte sul do planeta. Quer dizer, de um para outro já houve uma modificação, houve houve velocidade e carreamento de todo esse processo em escala continental. Nós estamos falando, é como se fosse uma casquinha viajando em torno do planeta, que é todo o que nós chamamos a crosta continental. Esse é um assunto muito interessante para a gente aprofundar e ver, até numa visão conscienciológica, né? Na visão conscienciológica, isso não acontece por acaso. Essa é a transposição que eu fiz, que ele não acontece por acaso, e que aí entra o processo dos serenões, e que eu fui estudar as atividades dos serenões. Eles trabalham principalmente a nível, em escalas continentais, tanto regendo o processo intrafísico, quanto regendo o processo extrafísico. Então, mas essa divisão que a gente pode tirar daí, né? O que a gente pode inferir, os motivos de ter essa divisão continental, né? Não sei, estou aqui jogando hipóteses para a gente pensar, mas... Os motivos eram principalmente em função dos princípios conscienciais. Havia migrações, havia mudanças de temperatura da atmosfera, né? Por exemplo, Gondwana nós relacionamos, assim, como exemplo rápido, a era
dos superanimais, dos dinossauros ali, então eles estavam unidos, né? Como é que nós temos os mesmos tipos de dinossauros aqui no continente americano e no continente africano? Mas eu fico pensando assim, ó, talvez era importante ter essa separação justamente para você ter momentos diferentes da própria história e do desenvolvimento. Exatamente. Não é? E foram momentos se fosse tudo apropriados. junto, quer dizer, talvez as coisas seriam muito mais difíceis. Então, o que eu faço aqui de inferência, por exemplo, o professor Valdo até recentemente numa mini tertúlia, ele colocou do processo de encapsulamento ou de proteção que o continente aqui da sul-americano, mas principalmente o Brasil, recebeu. Se a gente for olhar, né, até para o desenvolvimento, até para chegar nas ideias da própria Conscienciologia, que isso já vem de séculos, que tanto culturalmente como também fisicamente é algo um pouco diferente do que se tem de uma forma geral. A própria colonização pelos portugueses e não pelos espanhóis, a união aqui, houve uma espécie de encapsulamento do território brasileiro, né? Por exemplo, no resto da América do Sul, que houve uma colonização espanhola, foi tudo fragmentado. O Brasil não, ficou como um país só. Então ele estava justamente contando isso, como isso foi desencadeado, até com o dedo de serenão, para haver essa, vamos dizer assim, uma certa proteção, uma certa blindagem, esse era o termo que ele utilizava. Ele ficou como uma reserva, né? Para que pudesse ser desenvolvido depois, futuramente, relacionando isso com a reurbanização extrafísica. Então é interessante da gente pensar, por exemplo, hoje se discute aquela questão do supervulcão na Europa, né? Da ameaça do supervulcão. Você não tem isso nessa escala, por exemplo, no nível Brasil. Não é? É outra história geológica. Então, há uma certa blindagem em vários aspectos, né? Por exemplo, o Brasil não tem, como a Europa, uma história de guerra, né, de séculos, milênios, não tem no Brasil, né? E até mesmo a colonização portuguesa, ela foi muito mais branda do que a colonização espanhola. Então, isso tudo é interessante da gente pensar aqui. Quer dizer, aqui não tem terremoto, mas não tem como você tem em outras regiões do mundo, né? Pegando aí bem dentro da sua parte. Alguns fenômenos naturais não tem como tem em outras regiões, né? Eles ocorrem na costa leste sul-americana, nos Andes, né? Que é a parte mais jovem, ainda instável. E nos dias de hoje ainda ocorrem vulcões ali, por conta da uma crosta bem mais rejuvenescida, né, num processo mais recente, né, e ali sim, então eles estão ativos. Mas em toda a Europa, nos vários continentes, existem porções deles mais novas, rejuvenescidos, reativados, que correspondem a esses vulcões que ainda nos afetam. Né? Por exemplo, aquele da Nova Zelândia, tão longe, vieram as cinzas até aqui no sul do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina isso numa época da história geológica que todos, ao mesmo tempo, esse vulcanismo, eles ocorreram juntos. É uma das teorias da extinção de algumas espécies. Sim, né? sim. O efeito disso. Se, por exemplo, um vulcão único, ele tirou toda na forma de poeiras, de cinzas que foram transportadas, de alguma maneira, ele afetou a quantidade de luz. Aumenta isso N vezes, em termos de cinzas, de poeiras vulcânicas, né, sendo transportadas por, sei lá, séculos, por bastante tempo. Quer dizer, uma poluição natural, né? Sim, ela afeta com toda certeza a fauna, a flora e tudo mais. Afeta. É só fazer um exercício mental nesse processo. Né? Bom, parafatologia, na página 37, quarta linha. O que é esta força presencial? Desculpe, força parapresencial. Tem as duas, força presencial e parapresencial. Não, mas a questão é parapresencial. Parapresencial. Aí nós, deixando de considerar, digamos, né, o intrafísico,
entrando a nível, na dimensão extrafísica, entrando a nível multidimensional, ela tem toda uma... Nós temos uma parageografia, nós temos uma paraecologia, então vê o planeta nos seus aspectos multidimensionais, e com toda certeza tem toda essa força parapresencial, geoenergética e tudo mais. Né? É uma coisa assim que precisa também fazer um certo exercício, né, para nós, aqui acostumados com o intrafísico, né, de que isso possa existir. O que nós temos são evidências dessas outras procedências, né, através de comunex, informações através de amparadores, de como é que mais ou menos... Nós nem fazemos ideia de como é que é esse extrafísico, mas a gente tem que fazer um bom exercício aí para poder entender. Dá margem a muitas coisas, questões, né, de pesquisa, né? Exato. Efeitologia, Inês. Página 37, final da segunda linha. Quais são os efeitos da utilização da biomassa? A biomassa, ela está relacionada a toda aquela massa energética que ainda é visível a sua origem, como no carvão, o betume, né? Ainda está naquele processo pré-carvão, né? Então, os efeitos da utilização dessa biomassa, durante muito tempo, né, se utilizava antes da queima do petróleo, da utilização em peso atual do petróleo, se usava esse material, e ele era extremamente poluidor, uma vez que esse material todo ele não é puro, não é só matéria orgânica, mas ali já tem alguma coisa já cristalizada, minerais que, com contato com calor, uma hidrelétrica, por exemplo, alimentavam hidrelétricas, ou ainda hoje, né, alguma coisa é utilizada, ou de alguma forma, como material energético, né, industrial, coisa assim. E o que pode estar como coadjuvante nessa biomassa é que é o prejudicial, não só o material orgânico, daí ele é causador de grande poluição. Aí, então, praticamente é evitado, né? Tem que pensar muitas vezes e trabalhar muito com um processo ambiental antes de utilizar essa bioenergia ou essa biomassa como um processo energético. Professora Inês, Principiologia, página 37, final da segunda linha. Poderia falar sobre o princípio de o universo estar sob controle inteligente? Foi a grande descoberta, né? A ciência ela fala da teoria do caos. E apregou a isso, porque a partir dali é tudo ao acaso, né? As coisas se formam ao acaso. É essa teoria que se prega no meio científico. Quando você vê um novo princípio de que não existe acaso, né? Que as coisas acontecem, ou a formação do sistema solar a partir de uma galáxia, a formação dos planetas, a formação do próprio planeta em si, a reunião deles todos, isso não é por acaso. Não é por acaso que se formou o nosso próprio planeta Terra, com toda essa junção, com toda essa estrutura geológica, com todo esse processo dinâmico que permanece. Tem que ter algo regendo essa orquestra aí. E essa orquestra é muito inteligente. Então, se diz, né, se atribui aos serenões esse princípio, né, e as CLs que trabalharam com essa função, e deve ter tido muito trabalho, um trabalho muito inteligente, uma vez que se sabe que esse nosso próprio sistema solar, existe N sistemas solares distribuídos nas diferentes, ou na nossa própria galáxia, né, ou em outras galáxias, e que ocorrem da mesma maneira. Parece que as coisas se repetem. Não é novidade que só dentro da nossa galáxia existe só um planeta semelhante à Terra. Isso os cientistas já estão vendo. Então, isso não pode ser obra do acaso. Tem algo muito, muito apropriado, muito cosmoético, muito inteligente regendo esse processo. Perfeito. Na efeitologia, também na página 37, terceira linha, poderia explicitar o efeito estufa, quando bem dosado, ser essencial para a manutenção da vida? Nós conhecemos como efeito estufa como algo relacionado com a poluição,
relacionado com que nós temos que trabalhar em função do bom uso das nossas coisas, né? Como é que a gente sente esse efeito estufa? Por esses dias a gente tem sentido, né, com o calor avassalador que tem aparecido para nós aqui na região sul, né? Na região aqui também estava muito quente nos outros dias, e isso é tudo relacionado com esse efeito estufa, que vai relacionar com a temperatura, vai afetar o nosso clima, e relaciona-se, em último caso, com a própria poluição. E se a gente respeita o nosso próprio ambiente, respeita e tem boa utilização das coisas que nos são oferecidas através do planeta, então essa manutenção da própria vida, ela vai ser essencial para todos nós. Isso é tudo, efeito estufa, toda essa manutenção de vida, nós trabalhamos com cadeiras específicas, tipo assim, geologia ambiental. Nós trabalhamos com a geologia ambiental e estudamos em diversos ambientes, né, os agentes causadores de poluição. Todas as ciências, elas são compartimentadas, né? Então, hoje nós somos especialistas em determinadas áreas. A minha área não é a ambiental, ela é bem sólida, bem intrafísica. A minha área é minerais. Eu trabalho com mineralogia e ensino os alunos, como professora, a fazer reconhecimento, descrição e observações de minerais. Depois, dentro do próprio curso, na própria área de educação, de formação profissional, eles vão ver disciplinas que têm a geologia ambiental, por exemplo, né? E aí, aqui, que vai acontecer o processo, né? Tudo compartimentado, daí é na mente que se processa. Você faz a integração, né? Faça a integração final. E muitas vezes a gente chega lá no final do curso e diz, puxa, eu não sei nada. Quer dizer, ainda existe muito mais a aprender e acaba se super especializando, né? Mas não tem como separar poluição quando fala efeito estufa ou condições ambientais quando se fala do planeta. Okay. Eu gostaria de aproveitar, logo a seguir a esse parágrafo, tem o efeito do aquecimento descontrolado do planeta. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque agora mesmo está havendo uma boa discussão na mídia, né, sobre alguns cientistas com identidade bem respeitável, está defendendo que não há nenhum aquecimento global. Olha o inverno que está fazendo nos Estados Unidos, olha o frio. E outros cientistas estão alegando que é por isso mesmo que está fazendo que está acontecendo essas temperaturas extremas. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Tudo no nosso planeta as coisas são cíclicas. Então, temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas, isso segue em curso dentro do próprio planeta. Mas como é que o homem afeta essa condição cíclica normal? Que inverno, verão, em todas as regiões, com as ações antrópicas perniciosas, essas poluidoras. E o que houve esse movimento recente de ativismo de pessoas defendendo o Ártico, das geleiras, da exploração de petróleo naquela região, o que vai acontecer? A exploração vai causar poluição, vai levar animais à extinção. Já pensou um polo norte ou ártico sem os ursos polares? É o que vai acontecer, se não houver esse cuidado, né? E justamente essas ações antrópicas aqui que nós fazemos de maneira global em todos os continentes vão nos levar a esse descontrole e poluidor em todas as regiões. Aí pode ficar mais rígido o processo cíclico, o frio vai ficar mais frio ainda, o calor mais calor, a coisa muito irregular, as estações mais num ano ou em ciclos mais agravantes, ou outras mais soltas. Então perde o equilíbrio planetário, ele é afetado, o equilíbrio ambiental todo ele afetado, com a nossa ajudinha antrópica da humanidade. Eu acho que aí vocês começam a entrar numa questão que já começa a envolver também o paradireito nisso, né? Sim. Pode falar. Na hora que você cita até a questão de urso polar, da defesa da vida, né, dos animais, da fauna
por exemplo, né, de determinada região. Isso, dentro desse contexto aqui da benesse planetária, é uma condição séria para se pensar. Até estava aqui pensando na questão, hoje tem no direito a ideia dos direitos difusos, né? E justamente não é específico de alguém, né, ou de um grupo, mas o direito difuso é muito utilizado na área ambiental, né? E estaria relacionado com isso. De quem é aquele urso polar? Não é de ninguém, ao mesmo tempo é de todos nós, e a responsabilidade sobre eles e outros. Então entra, e aquilo vai me afetar, por isso que é um direito difuso, né? Na hora que está afetando lá, está afetando a todos nós. Você comentou do vulcão, foi na Austrália, né, que você comentou? Dos Andes, né, que isso acontece. Dos Andes. Que vai afeta todo mundo, menos quem não está lá, mas conforme as condições climáticas, vento, uma série de coisas, pode afetar em outros locais. Por exemplo, se o urso polar, veja, ampliando a escala, se o urso polar ele não tiver mais como habitar, como viver no polo, indica o quê? Se não tiver mais gelo no polo, o que isso indica? Que as geleiras estão derretendo? Isso. Aumenta o nível do mar. Aí, por exemplo, o que vão acontecer com as cidades que são mais rebaixadas, que estão mais ao nível do mar? Elas vão desaparecer? As costas atlânticas, pacíficas, elas terão um novo desenho. Aí nós teremos calamidades para todo lado. Ilhas vão desaparecer, vidas humanas vão desaparecer. Isso é uma indicação. Quer dizer, tem que se pensar quais são as consequências. Quer dizer, esse pequeno gesto de chamar a atenção para um processo que aparentemente é de interesse de pequenos grupos lá do determinado país, isso tem outras implicações maiores que tem que nos levar a refletir e ver as consequências reais. Um grande problema nisso, que a gente vê de conscientização, né, das pessoas de uma forma geral, é a cronêmica, o processo cronológico. Como muitos desses efeitos eles não são imediatos, pelo menos esses maiores, em que se consegue vislumbrar tal ação repercutiu de imediato em tal efeito, as pessoas têm uma dificuldade maior de refletir, de se posicionar, de julgar propriamente ou vamos dizer assim, priorizar essas questões, não é? Eles vão empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga, ou aquilo simplesmente a pessoa não percebe, não dá valor, porque aquilo parece que é algo muito distante, ou ela não consegue ver um resultado, um prejuízo de imediato. Então, essa questão da cronologia e como as pessoas raciocinam, isso influi muito nesse aspecto. Porque ela fala, não, vai morrer lá não sei quantos ursos polares. Mas aquilo não tem nada a ver comigo. Mas porque nós vivemos no imediatismo. Né? Justamente. Eu queria aproveitar que aí na colegiologia, que é logo em cima da efeitologia, nós estamos aqui nesse pedacinho. Eu queria fazer uma pergunta, por que não tem o colégio invisível do Paradireito? Eu vejo assim, uma ligação muito íntima, muito estreita com o Paradireito. E eu senti falta aí de você citar o colégio invisível do Paradireito. Eu acho que é pertinente. Sim, sim. Fica a sugestão, então. Ok, obrigada. Eu acho que é importante, sim. Eu queria, antes, já temos aqui outras perguntas de teletertulianos, mas eu queria que você falasse, como é que você vê, existe aquela hipótese Gaia, né? Não sei o que você acha sobre isso, como é que você avalia como especialista aí do tema? Olha, no meio científico ela praticamente não é válida, mas no meio biológico, e algumas pessoas, né, assim, individualmente, né, pessoalmente, eu vejo o planeta como um sistema dinâmico, não parece um sistema vivo, porque ele vem evoluindo, tal como seres todos, como as consciências, ele vem evoluindo. E tem uma previsão de tempo. É como uma estrela que nós vemos no céu hoje, ela já não existe mais. Então, ela já passou o tempo dela. Vai acontecer a mesma coisa com o próprio planeta. O ciclo evolutivo dele, ele vai até um ponto. Existe uma estimativa, o planeta ele tem uma idade média de 4,6 bilhões de anos, ele tem um tempo de vida digamos, ele vai até os 13 bilhões de anos,
coisa assim. E dentro desse processo, até se apagar essa vida, apagar todo esse nível de energia que ele contém no seu interior, vão pelo menos mais uns 10 bilhões. Isso implica em quê? Num processo evolutivo do próprio planeta. O intrafísico também, ele evolui, o planeta evolui. E como ele evolui, ele pode ser considerado, entre aspas, como quase um ser vivo. Mas por uma analogia, obviamente, né? É uma metáfora nesse sentido, até pode ser tratado dessa maneira, como um argumento. Né, uma metáfora. Exato, Uhum. Ok. Bom, a verbetógrafa, fatologia, página 37, segunda linha. Deixa eu ver se é isso mesmo, que agora eu não sei aqui, o Christian falou que... Christian, qualquer coisa altera a caneta, tá? Não tem problema, para a gente se situar. Mas vamos lá, página 37, segunda linha. Poderia comentar sobre a cosmovisão ao alcance de todos? Sim. Essa cosmovisão, ao alcance de todos, ela se relaciona a partir de conhecimento. É como a educação, o conhecimento está ao alcance de todos, basta que a gente lance mão deles. Se você fica na sua ilha, né, dentro da sua casa, do seu mundinho, você não vai alcançar essa cosmovisão. Agora, se você se abrir para o próprio mundo, seu nível de visualização ou de cosmovisão, ele vai se ampliar. E pode chegar a esse nível cósmico. Por exemplo, dentro desse processo de paradigmas, nós trabalhamos principalmente com essa cosmovisão planetária, de sistema solar, de galáxias, baseado em evidências. E veja, olha a escala, é uma escala cósmica. Depois você vem vindo, vem descendo, vem diminuindo em termos de escala, né? Vem ampliando, e foi mais ou menos o meu processo. E eu, depois, para entrar na própria consciência, custei para entrar na minha própria consciência, ser um ser intraconsciencial. Olha, foi muito tempo gasto aí, até entrar dentro de si mesmo, né? O geral foi em primeiro lugar, depois o particular, ainda vencendo essa própria resistência de intraconsciencial. Mas então eu consigo compreender esse processo das outras pessoas, né? Ela está ao alcance de todas, mas basta que a gente acorde para esse processo ou vá em busca dele. É isso que você está relatando dentro da ciência convencional, né? E você que atua bastante na ciência convencional, sim, há uma dificuldade muitas vezes de colocar como objeto de pesquisa o próprio exato, pesquisador. Então essa dificuldade tem que ser transposta, né? O objeto de pesquisa ele é todo externo, é o planeta, é o material, né? Tudo isso aí completamente fora. E a gente vai a vida inteira dentro desse processo e não se olha, não se vê, jamais vai se enxergar se não houver uma abertura. É inquestionável, né? Quer dizer, não se coloca exato, em pauta de discussão. Não, então, aquilo já é dado. Mas isso é uma realidade, e foi uma realidade minha. Só que, não que tenha sido um choque, mas esse momento crítico, né? Esse momento crítico foi importante para esse despertamento, assim, e ele causou várias coisas, né, dentro desse processo, assim, a nível de reflexão, a nível de criticidade, esse despertamento foi bastante importante. Pode falar. A respeito assim do paradigma, né, que coloca o objeto externo. Então, um macro-universo, vê que ela tem uma visão assim de macro-universo, né? Mas na hora de se ver como um micro-universo, que é o reflexo de tudo isso, com todas essas nuances, há uma dificuldade maior mesmo, né? Precisa um trabalho de lapidação, eu acho que até assim um pouco mais até sofrido, doído assim, porque a coisa é tão consistente, o macro-universo é tão consistente que ao ver o micro-universo parece que ele é uma consistência também muito grande. Ele tem uma consistência, mas ele é leve, né? Perfeito. Ok. Para a fatologia, página 37, final da segunda linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar sobre os intercâmbios multidimensionais? Esse despertamento multidimensional, ou essa nova visão
multidimensional, e tomar consciência, aqui é o princípio da descrença em ação, né? Observando e sentindo, vendo por si mesmo, né, por mim mesmo, no meu caso, né, esse intercâmbio multidimensional, presenciando, visualizando, através do processo, principalmente energético, né, de reconhecimento energético, de ver as minhas energias, de reconhecer a energia de ambientes, de reconhecer a energia de outros, de qualquer ser, né, qualquer ser vivo, e que realmente existe essa interação, esse intercâmbio multidimensional. Tem um aspecto aí também que a gente pode ver, né, nessa linha, que é a tipificação das energias, né? E um dos tipos é justamente a energia telúrica, que é essa energia mais da Terra, a energia mais terrestre, né? Então isso seria, não só essa, né, mas você tem, por exemplo, hidroenergia, aí já é outro aspecto. Isso tem a condição energética dessas substâncias físicas, vamos dizer assim. A energia telúrica é um termo mais antigo, né? Hoje, nós não dizemos mais energia telúrica, nós dizemos geoenergia. E essas geoenergias, elas são amplas, né? Estamos ainda em reconhecimento e conhecimento delas. Ela é uma espécie de energia imanente. Nós sabemos que existem vários tipos de energias imanentes. Ela está aí presente para a gente fazer o próprio reconhecimento, né? A zooenergia, da fitoenergia, da hidroenergia. Ela está em volta de nós, né? Mas elas implicam em que a gente se abra a elas. Então, reconhecer. Tem uma condição de desenvolvimento parapsíquico, que é a pessoa justamente a partir do momento que ela vai desenvolvendo, ela conseguir discernir, por exemplo, reconhecer o que é uma hidroenergia, o que é uma geoenergia, o que é uma zooenergia. Então, ela conseguir fazer essa diferenciação. Porque, em princípio, pode parecer que é só a pessoa perceber energia como se não houvesse essas especificidades, não é? E há justamente essas especificidades. E conforme o tipo de trabalho, o trabalho assistencial que está sendo executado, e também a disponibilidade, determinado tipo de energia vai ser utilizado. Então, o que a gente vai vendo também é que tem pessoas que vão se especializando ou vão tendo mais afinidade com determinado padrão ou classificação de energia, né? Importa eu fazer esse reconhecimento da fitoenergia, fazer acoplamentos energéticos, né, com plantas, com animais. Fiz essas várias experiências, assim, até com pessoas, né, e reconhecer que cada um tem uma energia diferente. E esses níveis energéticos, elas são importantes, inclusive nesse trabalho de intercâmbio, um intercâmbio multidimensional. Ele é importante. Muito bom. Bom, aqui agora é uma questão relacionada até certo ponto ao para-direito. Professora Inês, Fatologia, página 37, final da 5ª linha, de baixo para cima, poderia explanar sobre os eventos e fenômenos intrafísicos, mostrando a dinâmica planetária regida pelas paraleis cósmicas, com efeitos tanto devastadores quanto restauradores de ambientes? São todos os eventos relacionados com essa primeira parte aqui da fatologia. São as características do próprio planeta, que nós chamamos, pode-se chamar de trafores planetários, né? Depende do ponto de vista, depende de como é que se considera, ainda próprias características, né? Se você olhar o efeito das placas tectônicas, né, regendo o processo de movimentação dos continentes, se você olhar o clima, a neve, você vê que as geleiras, olhar os fósseis, qualquer uma dessas formas, características planetárias, né, elas têm efeitos devastadores, né, ou restauradores de ambientes, né, porque são cíclicos, são transformadores, assim como o inverno e o verão, é a época da geleira, é a época do degelo, é a época de formação de gelo e tudo mais. E são leis cósmicas, elas são regidas por, tanto ocorrem nesse planeta como em outros vários planetas. É como a cosmoética,
né? Elas são regidas em todo o universo, da mesma forma. Então, esses processos, como a tsunami, por exemplo, se nós falarmos aqui, ela é uma função de um terremoto, né? Ela é um efeito de um terremoto. Esses maremotos, né? Levantamento de grandes volumes de água, mas são devastadores, né? Quando abrange, sei lá, cobre uma ilha inteira, está dentro do processo de renovação dos ambientes, dos lugares, por algum motivo, e não ocorre por acaso, né? E por isso que daí nós encaixamos dentro dos processos ou fenômenos de paraleis cósmicas. Tem que ter um nível de compreensão bem maior para entender a ocorrência da tsunami. Por exemplo, um filme que passou há pouco, que retrata esse processo da tsunami, o filme Impossível, né? Que afetou toda uma família, afetou todas as pessoas. Quer dizer, você vê a nível emocional aquele processo devastador, mas houve um resultado maior. Quer dizer, aquele exemplo que você pode transpor para todo lugar, para todo o ambiente, como uma renovação. E a renovação, embora passando pelo processo destrutivo... Traumático, né? É traumática, mas ela tem uma finalidade maior. E é algo mais do que isso está regendo esse processo. Embora aconteçam, né, como esse exemplo do próprio filme, doloroso e traumático às pessoas, né? Mas são as questões do próprio planeta, é outra escala. É interessante, porque isso aí dá margem para a gente tentar e ampliar a cosmovisão, né? Nós podemos ver a questão das paraleis como essas regras de funcionamento, né, dentro dessa dinâmica que você está trazendo, e que muitas vezes para a gente é algo que quebra a lei convencional, mas é pela ignorância nossa, que na verdade há uma regência realmente maior, mas também a gente pode pegar outras leis associadas, por exemplo, a condição do karma. Por que determinado? Você citou um caso, né, fazendo referência ao filme, né, de uma família. Por que determinadas pessoas estavam ali naquela hora e foram vítimas de um maremoto, de um tsunami, por exemplo? Por que outras que estavam ali conseguiram, por algum motivo, serem protegidas e não acontecer nada? Tudo isso são aspectos interessantes para a gente pensar, não é? Numa catástrofe, por exemplo, coletiva, o que leva realmente, às vezes, a pessoa que nem era daquela região, estava lá a passeio ou pontualmente tinha que ir para lá e de repente acontece aquilo tudo. Quer dizer, como é que é esse processo kármico dentro desse contexto? Só no microfone, por favor. Relacionar tudo isso que você colocou ao princípio de que o universo está sendo controlado por uma inteligência. Sim, o que você quer? Qual que é a pergunta? Sim, foram colocadas aí questões que afetam o homem, mas não são questões antrópicas. Uma atividade vulcânica, um tsunami, não. Só enfim, corrigindo aí. Terremoto. O terremoto, o vulcanismo, o tsunami, isso não são atividades antrópicas. Antrópicas são aquelas causadas pelo próprio ser humano. Como dizer, uma atividade antrópica típica é a poluição, que ela pode ser controlada e depende do próprio homem. Essas não. Essas são processos naturais, cíclicos, que sempre ocorreram e que hoje aparecem assim, com mais frequência devido à própria globalização, não é? Mas elas vão sempre, daqui em diante, elas vão sempre acontecer como consequência, como efeito natural, afetando as pessoas, a afetando as antrópica pode acelerar determinadas predisposições naturais. Pode, mas a nível ambiental. Sim, a nível ambiental. de ambiente. Agora, nós estamos falando de coisas relacionadas ao interior da Terra. Aí o homem não manda nada, ele não afeta nada mesmo, a ocorrência desses fenômenos maiores. Né? Mas a sua pergunta? Então, eu queria aprofundar um pouquinho isso aí. Quando você falou em Nova Zelândia, agora em tsunami, que acontece ali na Indonésia, estamos falando da região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Quando acontecem esses desastres envolvendo
muitas vidas humanas, eu estabeleço uma diferença. Naquela região da Ásia, no extremo asiático, nós temos uma população que ainda pode ser considerada de baixo nível de instrução, de baixo conhecimento sobre essa realidade da natureza. Mas também está na faixa, na zona de fogo do Pacífico, a Califórnia, né? Nós temos ali São Francisco, Las Vegas, Sacramento, também estão na linha, né, do Círculo de Fogo do Pacífico, e eles sabem perfeitamente o risco que isso significa. Um grande terremoto em São Francisco está previsto. Big One. É questão de tempo, aí entra na questão da cronologia. Mas eles sabem que eles estão correndo esse risco. Agora, os indonésios, os malaios, etc., eles não sabem disso. Então, seria uma questão antrópica. Como é que fica esse princípio de que o universo está regido por uma inteligência? Eu gostaria de ouvir alguma coisa mais sobre. Existem grupos humanos que têm níveis evolutivos diferentes. Nós sabemos que as pessoas mais primitivas, como também era a nível continental, também moravam em ilhas. Sabemos que temos todos os níveis evolutivos dentro do nosso planeta, né, de grupos humanos. Esses mais nós consideramos primitivos, né, eles estão ali presentes, e em regiões mais instáveis geologicamente. Existe um processo maior. Agora, a razão principal deles estarem ali, eu não sei te dizer, francamente não sei, mas que, veja, dentro desse próprio ciclo de fogo, essas pessoas mais primitivas, mas está o Japão. O Japão, como uma humanidade, um pessoal bem mais evoluído, com alta tecnologia, eles estão aprendendo a conviver com esse processo. Veja a arquitetura deles, veja o modo de vida, né? Eles sabem os trafais, né, que todo o grupo tem, e eles estão superando. Essas outras pessoas que moram nessas ilhas, de alguma maneira, eles estão aprendendo com o mesmo processo, só que aqueles lá já estão bem mais evoluídos, já estão dentro de uma tecnologia, e aqueles lá estão em vias de desenvolver essa tecnologia. Um dia ou outro, eles vão chegar lá também. Deles a oportunidade, é uma questão de tempo. Se, por exemplo, se destruir, não vai haver um arrasamento total dessas ilhas, ou dessas ilhas da Polinésia, de todos aqueles grupos ali. Eles vão migrar, eles vão para outros lugares, eles vão ver que ali é instável, uma parte da família vai se dizimar, dos grupos familiares vão se dizimar, mas eles vão para outros lugares, de alguma maneira eles serão induzidos a procurar um ambiente melhor para se viver. Alguns fazem isso, outros não. A gente vê, inclusive, numa escala menor, obviamente falando, no próprio Brasil, você tem locais, sempre agora, nós estamos numa época disso, né, de ter as enchentes, e aí tem deslizamento. Todo ano é a mesma coisa. E as pessoas não saem. Você conhece, as pessoas sabem o problema que tem ali, e as pessoas continuam vivendo ali. Passa isso, tem aquele auê todo na mídia, daqui a pouco as próprias pessoas estão ali. E aí se acusa muito a questão de políticos e tal, mas por que o povo também não sai de lá? Vai dizer que não tem alternativa? Acho difícil. Então, assim, há uma certa, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, teimosia com algumas coisas. Então, eu não acho que é só falta de conhecimento, de cognição referente às ameaças. As pessoas, muitas vezes, acham que aquilo não é com elas, né? Tem muito disso. Microfone, por favor. A teimosia é tanta que a casa está caindo e ele não quer sair dali. Ele não quer ser, a gente vê muito isso. Não é? Então é isso que é interessante entender insiste, por que isso acontece. E fala mesmo, eu vou para onde? A minha família, meu avô nasceu aqui, a minha mãe nasceu aqui, e eu sou daqui e tal. As pessoas não ficam arraigadas, né? Aí a topofilia exagerada, né? O processo da topofilia é exagerado. Então, a identidade dela está associada àquilo. Então, esse é um problema enorme.
Existe um conceito na arquitetura que é o conceito de referência. É uma das coisas mais difíceis de mudar no ser humano. O ser humano, ele nasce naquele local e para ele modificar os referenciais, o bar da esquina, as pessoas que ele conhece, precisa de muito tempo. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade de realmente voltar, né, para o local, porque aquilo é a referência. Até então, ela viveu em relação àquele local. Aquilo é a referência dela. Ela acaba tendendo sempre a retornar. Mas acaba sendo um problema. Eu queria voltar... Seu nome qual é? Abílio. A questão do Abílio, eu não sei, Abílio. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma. Posso estar errado. Quando você colocou a questão, é como se houvesse uma certa incompatibilidade entre essa condição desses povos, por exemplo, né, e dessas catástrofes, com a hipótese de estar havendo uma regência ou através de uma inteligência maior, através de leis. Foi isso? Sim. É isso? Então, bom, aí eu posso falar, você pode Sim. também aí complementar, mas eu não vejo uma contradição nisso. Você pode ter uma regra, vamos dizer assim, de funcionamento em que as pessoas ali, como a gente está falando do caso aqui das enchentes no Brasil, elas mesmo sabendo daquilo, elas não adotam determinadas ações ou não executam determinadas ações que poderiam precaver daquela situação. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que faz parte muitas vezes dessa renovação, justamente esse ajuste através de catástrofe. Existe esse processo, por mais estranho que possa parecer, mas aquilo não acontece à toa. E às vezes é necessário, a coisa está tão, vamos dizer assim, patológica, que é necessário uma cirurgia. Entende? E essa cirurgia pode ser coletiva, isso numa visão mais ampla. Certo? Então, dentro de uma visão conscienciológica, não necessariamente isso é incompatível. Tá? Não haveria essa incompatibilidade. Poderia aproveitar essa colocação sua para voltar um pouquinho numa outra colocação que você fez. Você disse que o Brasil, né, dentro da América do Sul, ele passa por uma blindagem. Aí eu estive pensando assim, tudo bem, isso pode se adequar ao fato do que, por exemplo, o Brasil não tem desertos, o Brasil não tem terremotos, não tem vulcão, não tem geleiras, né? Enfim. Vamos pegar outras coisas mais humanas. A própria escravidão, por exemplo. Compara a escravidão no Brasil com a escravidão realizada nos Estados Unidos. Com o processo da escravidão realizado nos Estados Unidos. Escravidão não é bom em nenhum lugar, mas a própria escravidão no Brasil foi muito, vamos assim, melhor trabalhada ou muito menos traumática, apesar de ser algo totalmente negativo, e aqui a gente não está defendendo como foi aqui, do que foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a coisa foi muito pior. Outra coisa, nos Estados Unidos você não tem a miscigenação como tem no Brasil. Isso já mostra uma diferença muito grande. Lá você tem uma separação muito grande da questão da etnia. No Brasil, não. No Brasil, você vê essa mistura, a gente pode olhar por aqui mesmo. Eu mesmo, sou um exemplo disso. Então, veja, nos Estados Unidos não é da mesma forma. Então, você pega vários aspectos, tanto naturais quanto humanos, e quando a gente fala blindagem, essa blindagem não quer dizer que seja 100%, que aqui é o oásis da paz, não é isso. Mas, comparativamente, como você colocou, processo de deserto, isso e aquilo, é muito mais ameno. Não é que não exista, mas é muito mais ameno do que em outros lugares. Entende? Eu penso assim, essa blindagem, ela deveria ter como consequência, como efeito, por exemplo, vivermos numa sociedade com recordes de índices socioeconômicos. E, no entanto, parece que essa blindagem no que diz respeito à natureza não caminha na direção de beneficiar essa sociedade. Eu posso fazer um paralelo com, por exemplo, o Japão, né? O Japão tem lá menos de meio milhão de quilômetros quadrados de extensão. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão.
população do Japão é em torno de 140 milhões de habitantes. Ali não existem os problemas sociais que nós enfrentamos aqui. Fome, analfabetismo, etc. E aqui nós enfrentamos isso, né? Então, lá não houve a blindagem, porque lá eles estão sujeitos a tsunami, vulcão, são 8 terremotos em média por dia, de vez em quando é mais violento, causa mais estragos, enfim, eles vivem num país pequeno, mas a população se concentra em apenas 16% dessa extensão territorial, né? E, no entanto, trata-se de uma sociedade mais avançada que nós temos hoje, do ponto de vista tecnológico, científico, enfim, eles têm aquele sistema moral, cultural, filosófico, educacional, que nós não temos, que redunda naquele padrão técnico, científico, industrial, informacional, que os coloca numa condição bem privilegiada dentro da globalização, e nós somos uma periferia ainda, né? Não temos esse sistema educacional, cultural, filosófico, religioso, e não temos o padrão técnico, científico, industrial, porque nós importamos isso na condição de país emergente que somos. Okay. Então, eu fico analisando até onde essa blindagem traz algum benefício, algum efeito positivo para essa sociedade, né? E até onde países que não passam por essa blindagem superam todos esses dramas de ordem natural. O que é que estaria interferindo nisso, contribuindo para isso? Bem pertinente, Abílio. Acho que aí a gente tem que pensar em 2 aspectos. Primeiro, o parâmetro que você está utilizando em relação à blindagem. Como só a condição socioeconômica que fosse, vamos dizer assim, um indicador para uma real blindagem nisso. E quando foi colocado o processo da blindagem, foi no sentido de ter um ambiente em que essas ideias sobre reurbanização, sobre a transmigração extrafísica, sobre esses temas todos que nós discutimos aqui, pudessem florescer. Veja, uma pergunta que a gente pode fazer: por que essas ideias, ou nós estamos hoje no Brasil e não estamos no Japão? Será que no Japão está se discutindo essas ideias que nós estamos discutindo aqui? Então, essa blindagem foi justamente para ter um ambiente em que essas ideias pudessem florescer. Esse é o primeiro aspecto, então, porque se a abordagem já não for adequada com o objetivo dessa blindagem, a gente vai ter uma ideia realmente totalmente errada. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, você trouxe o Japão. Bom, o Japão, a civilização japonesa tem quanto tempo? O Brasil tem 500 anos. Na hora que você coloca isso, comparando, a gente fica difícil, porque há um desenvolvimento lá que é milenar. Olha agora a condição do Brasil, que é recente, 500 anos, não é nada. Então, esse aspecto da história tem que ser levado em consideração. Agora, outro aspecto: no Japão caíram 2 bombas atômicas, no Brasil não. Veja, o Japão entrou na Segunda Guerra no eixo. O Brasil não. O Japão criou conceitos como kamikaze, harakiri. O Japão tem o maior índice de suicídio do mundo. Então vamos com calma. Se você olhar só o aspecto econômico, vai te dar uma ideia muito errada. O maior índice de suicídio infantil é no Japão. Que sociedade é essa? Então, eu acho que, foi falado de cosmovisão, nós temos que considerar muitas variáveis para poder fazer essa abordagem. E a blindagem que foi colocada é justamente para a renovação. Nós não estamos falando que o Brasil é um modelo e é um exemplo. Mas veja, o fato foi aqui que permitiu essas ideias começarem a aflorarem. A gente está discutindo sobre multidimensionalidade. Vê se no Japão você vai ter esse espaço. Então vamos muito com calma nesses elementos ou nesses parâmetros para que a gente possa considerar. Suas questões são muito pertinentes, isso é ótimo para a gente fomentar aqui o debate. Mas está claro como a gente tem que ter algumas outras variáveis, porque senão a gente vai ter uma ideia aí errada. Ficou claro isso? Plenamente, perfeitamente. Só uma observaçãozinha. O Brasil tem 500 anos de descoberto. A sociedade brasileira tem
de acordo com algumas pesquisas, da Nied Guidon, por exemplo, da Unicamp, pode até ser possível existência de vida aqui no nosso país há 57 milhões de anos. Ah, não, mas aí se você também vai... Desculpa, 57... Não, mas aí, a gente está falando enquanto nação. Você está falando, você comparou a nação japonesa. Sim, mas havia toda uma sociedade... Então, se você pegar isso então e no Japão, aí... mas havia e outra, toda uma sociedade... lá o Japão, outra coisa. Olha a população brasileira, a diversidade cultural, inclusive constituída por japoneses, certo? Inclusive constituída por japoneses. Olha se no Japão tem essa diversidade. É só aspectos para você pensar do ponto de vista o que uma condição socioeconômica pode parecer que é algo mais evoluído, em parte. Não quer dizer não. Então, consciencialmente, isso não reflete automaticamente. Se for assim, mas tá aqui não está falando do Estado brasileiro enquanto nação brasileira, a partir de 1500 que a gente está considerando. Descoberta a região, território, mas o que constitui mesmo que a gente começa a contar, o ano zero, vamos dizer, a partir de 1500. Agora, pega o Japão nisso, para onde vai? Processo da Ásia, para onde vai isso? Então a gente tem que ter, senão a gente vai usar 2 pesos e 2 medidas, certo? Então a gente tem que ter essa referência. Agora, pensa por esse aspecto, aqui tem muito mais renovação do que no próprio Japão. O Japão tem inovação, tecnologia do ponto de vista da intrafisicologia. Agora, veja, o negócio é tão sério no Japão que eles não podem ter exército. Mais sério. Você sabe disso, né? Em função da Segunda Guerra Mundial. Olha a loucura do kamikaze, como eu falei. Olha o idiotismo cultural. É o idiotismo cultural. Então, isso é muito sério para a gente pensar. Olha o que aconteceu com eles agora lá, eles que tiveram bomba atômica, continuam com o processo de energia atômica, não é? E tiveram agora problema, justamente, ó, a cabeça. Está faltando nesse aspecto aí inteligência. Está faltando. Então, é importante a gente levar em consideração isso aí. Né? Mas voltando aqui, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, voltando ao processo, nós estamos conversando, está sendo discutida a questão das comunidades, das consins, né? Sim. E que elas é muito pertinente isso que ele trouxe. Tem toda oportunidade de desenvolvimento, tem toda uma história que se desenvolveu. Nós temos toda uma história em cima desse planeta, e aproveitando ou não as benesses de alguma maneira. E cada um vai aproveitar esses momentos que está aqui do seu jeito, né? Até que se cumpra o processo evolutivo. Cada povo, né? Cada cultura, cada sociedade tem a sua história. A nossa é bem peculiar, né? E privilegiada, de alguma maneira, sob o ponto de vista planetário, ela é bem privilegiada, em tudo para dar certo. Nesse sentido da blindagem, por exemplo, aqui não teve guerra, tem violência? Tem, mas não teve guerra como vários outros locais. Então, é nesse sentido que houve essa blindagem. Tudo foi minimizado. Não que não ocorreu, que não teve problema e tal, mas foi minimizado. Você nunca viu o Brasil numa guerra mesmo, para valer, uma guerra, algo que foi assim, que acabou, que teve muito efeito. Oi? O racionamento, mas por incompetência com a seca no Nordeste, é alguma coisa assim, mas não porque uma questão política. Entende? Então, são variáveis que a gente tem que pensar, quer dizer, energeticamente, extrafisicamente, aqui ficou muito mais, vamos dizer assim, homeostático do que comparativamente a outras regiões, seja a Europa, seja a Ásia, né, de uma forma geral. Próprios Estados Unidos mesmo, como eu estava falando, o processo da escravidão e tudo que envolve o belicismo dentro dos Estados Unidos. Então, o Brasil, de alguma forma, se você for olhar ao longo da história, houve uma certa proteção ao longo desses anos. Houve uma proteção. Entende? Eu queria perguntar aqui para a verbetógrafa, em parafatologia, na terceira linha e quarta linha de baixo para cima, onde fala ali, então, da parageografia, paracenografia e depois parageografia. E na terceira linha de baixo para cima, você coloca lá também as comunexes.
Eu queria que você falasse alguma coisa da relação, então, dessas 3 indicações suas com essa discussão que está sendo feita aqui agora. Acho que dá para fazer uma abordagem por aí, não dá? É possível, sim. Veja, pouco conhecemos do ambiente extrafísico. Temos uma ideia de uma paleogeografia, quer dizer, acima do nosso planeta, do nosso próprio continente, né? Tem uma outra geografia que pode ser, acredita-se que seja semelhante, né? Com uma paraecologia. Sabe que no extrafísico temos a fauna e flora, né? E algumas comunex nós sabemos até o nome delas, né? Por exemplo, aqui acima dessa nossa área que nós estamos agora tem a comunex interlúdio, né? E sabemos que essas comunex geralmente são mais avançadas, os que nós principalmente relacionamos. Então elas têm todo um processo de organização comunitário, né? Tem toda uma paracenografia. E ela está presente. Veja, como é que a gente vai falar dessa paracenografia se a maioria das pessoas desconhece, né, que nós nos projetamos quando dormimos. Nós não saímos da área do nosso quarto ou da nossa casa, né, e nos assustamos se saímos um pouquinho mais adiante. Então, como é que nós vamos fazer esse reconhecimento dessa parageografia, dessa paraecologia? Vai levar algum tempo, né? E os amparadores é que nos mostram, principalmente, alguns exploradores maiores ou mais experientes, é que nos trazem as informações desse processo, de como é que funciona, como é que é a compartimentação né, do extrafísico. Mas ainda está a descoberto, e é jovem em termos de conhecimento, assim como o nosso próprio país, jovem em termos de organização. Isso para nós ainda é novidade, e muitas pessoas conscientes ainda nem ouviram falar sobre isso, nem que se possa projetar-se. Veja, então, existe toda uma caminhada ainda dentro desse processo, mas nós que estamos estudando, também tem muito a estudar, muito a desenvolver, né? Em nível de discernimento e de conhecimento. Só mais complementando aqui, essa condição favorável que o Brasil tem, né, e me parece que corresponde a essa blindagem para possibilitar o desenvolvimento dessa nova ciência, a conscienciologia, ela deve ter muita relação com essa condição, então, da paracenografia, das comunex, que favorece essa condição nossa, inclusive a parageografia, ela favorece essa condição nossa aqui. Tem lógica isso, né? O que você acha? Eu acho que sim. Está tudo relacionado dentro desse processo multidimensional. Estamos todos aí em vias de conhecer. E não existe só uma comunex, existem várias comunex, né? E também nem todas elas são traforísticas ou são positivas. Sabemos de outro tipo também, né? Tipo mais baratrosférica, coisa assim. Então, ela ainda está para ser conhecida, mas a gente faz uma ideia de todo esse nível de conhecimento ainda por vir, né? Paleogeografia, paleoecologia e tudo mais. Estamos em reconhecimento. A parafatologia, página 38, segunda linha, poderia abordar página 38? Não, página 37, né? 37. Poderia abordar as pararrealidades multidimensionais? São mais ou menos isso como nós estamos falando até agora, a nível multidimensional. Cercando o planeta, quer dizer, que não é só aqui no nosso continente que existe comunexes, né? Existem realidades várias, acho que sobre cada continente, não sei o nome, mas, por exemplo, na América do Norte, na Europa, existem vários ambientes como esse, comunexes, positivas e também negativas, mas não deixa de ser realidades. Alguns cientistas russos estão afirmando que o planeta Terra está prestes a entrar em uma nova era glacial. Tem alguma informação sobre isso?
Nós, a nível geológico, nós estamos no começo de uma nova era glacial, porque pelo processo cíclico, nós estamos saindo de um processo quente, de calor normal e entrando numa nova era glacial, que isso aqui que a gente vê, né, não é nem um ensaio do que poderá vir a ser. Pode, inclusive, até ser a extinção da vivência da nossa própria humanidade, pelo que se conhece de evidências de eras glaciais. Tem um desenho, né, que mostra a era do gelo, que caracteriza bem ali vários processos, né, e que, claro, as atividades, mas aquilo ali é brincadeira, né, pelo que possa vir a ser. Uma era glacial não é como esse frio que está fazendo atualmente nos Estados Unidos. É muito mais, é um acréscimo de geleiras de quase superior ao que nós já temos hoje. Muda radicalmente, né, as temperaturas. E isso é um processo cíclico, natural. Quer dizer, veja que esses processos geológicos eles são contados, não é 1000 anos, não é milênios, não é centenas, é milhões de anos. E um processo desses aí vai alcançar alguns milhões de anos. A escala, né? A nossa escala de tempo é diferente, em termos de tempo geológico. Então, não vai nos alcançar nem a nossa 10ª geração dentro do início desse processo. A verbetógrafa. O planeta tem um tempo de vida e uma evolução. Baseado no fato que o planeta possui chakras, a verbetógrafa acredita que o planeta possui algum tipo de consciência? É uma extrapolação, né? Consciência. Nós podemos considerar o planeta como um processo, dentro da sua dinâmica, né, quase que comparável a um ser vivo. Agora, compará-lo com uma consciência já é alcance demais. Veja, como nesse processo dinâmico, como geoenergias, tem regiões mais ativadas e menos ativadas. Mal comparando com o nosso corpo físico, né, nós temos chakras no energossoma, e temos nossos principais chakras, assim como o próprio planeta. Ele tem regiões em que esses vórtices são muito mais ativados, são redundantes, mas, por exemplo, tem os no nosso corpo nós temos microchakras. O próprio planeta tem microchakras. Nós temos microchakras aqui dentro do CEEC. Não é um vórtice maior, são pequenos vórtices atrelados a um vórtice maior, que é esse relacionado com as hidroenergias aqui das cataratas. Esse pode ser considerado um grande vórtice energético. Energia, ela está como geoenergia, não como energia consciencial. É outra coisa. Nós podemos comparar chakras, entre aspas, né? Mas não como consciência, com geoenergia. Não seria uma consciência. Não. Isso aí aqui é a hipótese Gaia um pouquinho adaptada, né? Ela está um pouquinho exagerada, mas em termos energéticos, né? Em termos de energia e vida, são coisas diferentes. Né? Segundo alguns climatologistas, existe um estudo no qual há uma sazonalidade planetária, o que indicaria o frio e as mudanças climáticas, justificando que a interferência do homem não é tão importante ao meio. Qual a opinião da verbetógrafa? Nós estamos dentro dos processos cíclicos, né? Que as novas processos de congelamento das geleiras, eles vão continuar acontecendo, independente do homem estar presente na Terra ou não, né? O que pode afetar alguns pontos da Terra, a questão das compensações do efeito estufa, de mudanças climáticas um pouco diferentes, interferir, mas com um processo único, realmente não vai interferir nada. É um mosquitinho perante o processo maior. Mas vamos entender bem isso daqui. Até ainda há pouco você falou, né, a questão lá do urso polar e tudo, né, a questão da extração de petróleo naquela região que pode afetar e tal. Pode. Então... Pode afetar. Isso dentro de um processo contínuo. Se continuar o desrespeito, não, tem que haver várias décadas ou muito tempo para que isso aconteça. Veja, só, digamos assim, que de 30 anos, por 30 anos haja essa descompensação, esse desequilíbrio, né, climático, devido à própria poluição. Será que já está acontecendo conosco, né? Será que a partir daí o homem não vai, isso não vai lhe chamar a atenção, ele não vai tomar algumas providências quanto a esse processo? Não, mas aí ele tomou a decisão, porque pela pergunta dele é se realmente a ação do homem tem algum efeito ou não
São pequenos efeitos. Né? Mas tem alguma coisa, né? Alguma coisa afeta, mas no processo único, como cíclico, não. Esse pode ser regionais. O que é a mudança de imagem, a mudança do desenho das orlas marítimas perante o processo geral? Não é nada, em termos de escala. Isso aí não afeta muito pouco. Né? Apesar de ter um efeito para a população... A população, assim, aí é destrutivo, é devastador. Crítico, bastante devastador. Crítico. Mas, em termos de planeta, isso é comum, isso é normal, é cíclico. Né? A verbetógrafo poderia comentar a seguinte afirmação: o meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana? Todos nós temos direito ao próprio planeta, ao próprio meio ambiente, como os direitos humanos totais, né? A vida, né? Para poder... a questão, todos temos direito a evoluir. O melhor meio de se evoluir é tendo um meio onde viver, estar no intrafísico, pelo que se sabe. É aqui que tem uns embates maiores, que nós podemos aí, viver com essa diversidade de todo gênero, de todo tipo, e com maiores chances de evoluir num crescendo. Né? Então, é preciso ter um lugar, um território, um ambiente, seja aqui no Sul, ou na América do Norte, na Europa, em qualquer lugar. Né? Aí depende da história de cada um, né? Da história já da paragenética. Tem várias implicações no processo. Então, poderia-se falar que o ambiente é um direito humano? Seria um direito, sim. Seria um direito humano. E ele é importante, como nós chamamos a mesologia, né? Ela interfere bastante nesse processo evolutivo, né? De alguma forma. Afeta a todos nós. Inês, na página 37, é a segunda linha, no final da segunda linha, a força presencial, centrífuga e policármica da Terra. Você poderia explicar esse conceito? Segunda linha. Segunda linha... Na fatologia. Final, na fatologia, da página 37. Isso. A força presencial, centrífuga e policármica da Terra. Então... Aí entra um aspecto mais da cosmovisão planetária, né? Essa força presencial geoenergética, de energia, que ela distribui aquilo que ela tem como coisa principal, que é essa geoenergia, e ela, a nível policármico, nós estamos falando de uma escala maior, a nível de cosmovisão, né? A nível de toda a humanidade, de todo o processo. Ela está presente em função de todos, né? Com sim, com sex, princípios conscienciais, todos vivendo dentro desse mesmo processo. Aqui é relacionado com a cosmovisão. Esse centrífuga, a interpretação que eu dei foi assim, propiciar a evolução suficiente para que a pessoa possa sair desse planeta para ir em planetas... Esse é o processo, mais ou menos é assim como funciona. Interessante. E pode associar também com o processo policármico, né? Porque o centrífugo é saindo de si para, né? De dentro para fora. Então a pessoa sai do ego dela e está caminhando para o grupo, para o policarmo. Então tem e ela essa proporciona condição. Todo esse processo como meio. Justamente. E ainda nessa página, em tecnologia, a técnica da visão de conjunto das geoinformações, trazendo por analogia o detalhamento consciencial. Gostaria que você explicasse essa técnica. Essa foi a técnica da mudança de paradigma, né? Que houve todo esse trabalhamento da visão de conjunto de informações que nós tínhamos através do conhecimento da geologia, dos processos da Terra, né? E depois analisar o macro, comparar com o micro. Quer dizer, a macrovisão é um processo diferente, que também é possível. A macrovisão do próprio planeta em termos evolutivos. Aí tu traz aquela macrovisão e vem diminuindo a tua escala e entra para dentro de ti mesmo. E vê que existe dentro desse micro uma analogia em que também preciso evoluir e tem diferentes formas de evolução, né? Tem todo um processo aí intrafísico. Mas, antes disso, isso passa pelo discernimento, passa pela reflexão, tem toda uma questão dessas neo-ideias, né?
a serem trabalhadas com neossinapses e tudo mais, que foi a abordagem principal dentro desse processo. Achei bem interessante essa relação que você fez com macro e micro, porque geólogos, climatologistas têm uma visão macro do material, né? É uma visão de conjunto do planeta e uma visão de tempo muito... para aí, para por aí. Justamente. E fica sempre assim, parece a impressão que a gente tem quando estão em grupos, assim, parece que eles estão sempre viajando, sabe? Estão sempre num processo aéreo, assim, parece que não vão descer, né? Então, fico falando das construções de cadeias, dos sistemas abdutivos, parece que estão sempre viajando, assim, é uma história aquilo, assim, mas não entro dentro do seu próprio processo, não entro dentro do seu intraconsciencial, nem passa. Eles nem pensam sobre si, até as próprias emoções, escondem as emoções e tudo mais, não pensam. Quer dizer, continuam trabalhando e entram naquilo ali e dali não querem sair, nem para ir para casa. Eu tenho colegas que trabalham comigo que eles vão para casa só para dormir. Eu acho que às vezes assim, tenho a impressão que eles dormiram por ali para não sair daquele, sabe, daquele ambiente, daquele holopensene. A academia é um refúgio. A como universidade é um refúgio. E aí, depois, passa-se o tempo, e aí eles são compulsoriamente aposentados, porque não querem se aposentar, e aí? Aí eles morrem. Aí não sabem viver, não sabem nem o que daí vai pensar sobre si, pensar a sua própria vida, aí eles não aguentam, não suportam. E a capacidade de abstração exige uma capacidade de abstração muito grande, né? Você pensar em movimentação de cadeias, de montanhas e de continentes. A gente é mestre na visão tridimensional, mas não sabe nada do multidimensional. Veja, a gente ensina, eu ensino particularmente, a visão tridimensional aos alunos. E para por aí, só fica nas 3 dimensões que, olha, encaixar esse tridimensional, né, é difícil, em termos abstratos. Multidimensional, aí tu faz uma ideia de como seria começar a falar. Veja, às vezes, em algumas aulas ou coisa assim, a gente fala que os físicos já descobriram até a 11ª dimensão, mas ninguém faz ideia de que seria a 5ª, a 6ª, a 7ª dimensão, ou a 11ª, que eles falam dos sistemas lá de cordas e tudo mais. Isso aí é uma coisa inimaginável. Então fica lá, vai até a 3ª, que já está de bom tamanho. Às vezes põe a 4ª como o tempo, né? Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Às vezes ajuda filmes, alguns desenhos ou coisa assim, que ainda pode dar uma... Mas fica muito localizado, muito pontual. Aquilo não é trazido para a própria vida, né? Para a vida prática, assim, nem se pensa que possa existir um universo paralelo aqui do teu lado. Não, nem ideia. O físico ainda fala do universo paralelo, ele faz cálculo matemático, ele faz demonstrações, mas na própria vida, aquele universo paralelo, ele ficou só lá no cálculo. Essa é a ideia que eu tenho. Professor Inês, desculpa, relacionado a isso, essa era a minha pergunta também. Mas o sentido que eu tinha dado é, se você tiver um conjunto dessas geoinformações, você pode traçar o detalhamento consciencial das consciências que viveram nesse planeta, o nível evolutivo desse planeta também, né? Eu não entendi bem, que estava muito baixo. Fala um pouquinho mais alto. Se você tiver o detalhamento, o conjunto das geoinformações desse planeta, você pode calcular o nível evolutivo dele, né? O nível das consciências que viveram aqui, que vivem aqui também. Bom, isso está demonstrado, é só olhar para o lado, né? Mas não tira da ideia também de que tenha existido outras humanidades antes de nós aqui nesse planeta. Veja ele pela própria idade que ele tem. Não pensemos que nós fomos a única humanidade dele. Sim. A outra pergunta que eu tenho na paradoxologia, o paradoxo de existirem consciências exauridas de ECs em planeta de energias imanentes inexauríveis. Pode explicar isso? Isso depende. O nosso nível de vida, né, robotizado, o nosso nível de vida de nem pensar em si mesmo, né,
nem pensar que existe energias, que nós temos energias, ou fazer reconhecimento delas. Então, no nosso dia a dia, é o que a gente mais vê, pessoas exauridas energeticamente, que nem pensam que possam ser trabalhadas, e com essa abundância de energia imanente ao nosso lado. Você levanta, olha pela janela, chega a doer nos olhos a claridade do sol. E tu te esconde, não sai nem para a rua, tem sol demais, vai me queimar, ou coisa assim, e vai lá para o computador, ou vai fazer outras coisas, nem vai caminhar, não faz nada. Então, essa cegueira praticamente uma cegueira energética. A própria força da gravidade é uma energia. Sim, se você considerar. Então, até se coloca, o próprio Valdo já citou que o domínio do processo interplanetário vai se dar na hora que dominar a questão da força da gravidade, enquanto elemento de energia, que vai permitir o deslocamento melhor espacialmente falando. É interessante que a gente vê na rua, né? A juventude toda andando na rua com um negócio no ouvido, ouvindo música. Em volta dele tem assim uma imensidão de energia imanente. Lá no Rio, por exemplo, o mar, aquelas coqueiros, aquele verde, aquele céu azul, aquele ar, aquele cheiro de maresia. E garota, né? Quer dizer, e só com as energias conscienciais, se afundando. E aí que vem a depressão, vem a bipolaridade, vem um monte de problemas em função disso. Eu gostei desse paradoxo porque me remeteu para isso. Aquele executivo que vai no carro, lendo o jornal, não vê o que está acontecendo em volta dele de manhã, não se prepara para chegar no trabalho e enfrentar uma situação de conflito, às vezes, né? Pelo contrário, está se intoxicando com as notícias do jornal. Hoje, até do ponto de vista das relações interconscienciais, tem várias imagens mostrando isso, né? As pessoas reunidas, cada um no seu celular, sendo que, fisicamente, face a face, está um ignorando o outro. Então, está todo mundo no mesmo ambiente, e lá se comunicando pelo celular. Veja só o trabalhão que dá aos amparadores quando eles têm a intenção de ajudar pessoas que estão assim tão afastadas, né, desse processo de discernimento, de conhecimento energético. Oi, Inês. Oração. O microfone. Passa o microfone para ela, acho que esse aí não está funcionando. Por favor. É só fazer uma comparação entre o planeta e uma laranja, né? E nós estamos, então, na casca da laranja, como formiguinhas andando e procurando conviver, né? E aí também fazendo uma associação que o que nós estávamos aqui ouvindo e estava sendo discutido, a Inês colocou numa teoria, a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais. A minha dúvida ficou só assim no como coexistir pacificamente, porque, como foi dito, o respeito a diversas regiões, tal, as diferenças. Mas como nessa teoria da coexistência, conviver também com os princípios conscienciais dos animais que comem um ao outro? Sim. Bom, então... eu sei, eu entendo. A coexistência pacífica no sentido mais amplo, porque todos têm um espaço, o direito de viver aqui. Agora, como eles convivem, como é o processo deles, aí é uma peculiaridade. Eles precisam viver, precisam se alimentar. Aí eles só matam para comer. É diferente do homem, né? Que ele se diverte, ou por esporte, ou coisa assim, ao matar os animais. Né? Mas, de qualquer maneira, dentro desse processo, há espaço para todos os tipos de princípios conscienciais, e ambientes específicos para cada um deles. Né? Nós, os seres humanos aqui, eles é que interferem. Né? Eles vão em busca, eles dizimam espécies, eles levam à extinção, tudo em função de interesses e outras coisas mais. Mas é uma teoria da coexistência pacífica entre os seres humanos e os princípios conscienciais todos. Em cima do que você está
colocando aí, eu gostaria que você falasse desse cuidado com o planeta, tendo em vista o Greenpeace e outras ONGs que se preocupam e buscam preservar o planeta. E também sobre o nosso papel aqui na Conscienciologia, uma discussão dessa, que sempre é importante a gente levantar essa questão. Qual seria o nosso papel aí? O que você acha desse ativismo político maior, por exemplo, do Greenpeace, e o nosso aqui nessas discussões aqui na tertúlia, por favor? Todos eles têm finalidade educativa, né? O que eu considero o principal. Educativo, mas como é que você vai levar as pessoas a se educarem ou se reeducarem? De que forma? Chamando a atenção, mostrando alguns exemplos, né? Cativando as pessoas dentro desse processo. Chamar a atenção pelo exemplo, pelo exemplarismo, né? Esses são os meios que alguns grupos e ONGs elas tentam fazer. A própria Greenpeace. A Greenpeace, às vezes, ela utiliza meios até pouco pacíficos, né? Eles invadem, eles entram, eles teimam, né? Para chamar a atenção das mais diversas formas. Eu acho que a finalidade maior é essa. Como aquela bióloga que ficou presa na Rússia, né? A própria prisão dela sofreu como o que ela sofreu, serviu como exemplo, né? E chamou a atenção. E tudo que ela fizer daqui em diante, ela vai estar na mídia, ela vai estar mostrando, trabalhando em prol da causa da própria ONG a qual ela pertence. Mas, de qualquer maneira, no caso da Conscienciologia, é um processo reeducacional, a princípio dos grupos, com esse efeito cascata. Daqui, as pessoas vão repassando, vão nos ouvindo, os teletertulianos vão nos ouvindo, vão repassando informações para outros, e assim por diante, né? Todo um nível de conexão bastante importante, mas tem que partir de algum lado, do lado tendo discernimento, mostrando exemplos e tudo mais, e o que é o principal, que é o respeito e o direito à vida de todos. Inês, aqui na sua frente. Você mencionou agora há pouco o conceito da abstração, que é extremamente importante para a pessoa sair do referencial dela e começar a entender um pouco mais a respeito de si e da multidimensionalidade. De uma certa forma, você respondeu para a colega, mas eu queria te perguntar novamente. O pessoal da geologia, da tua área, teus colegas, que sugestão você passaria para esse pessoal, para o pessoal, além de abstrair em relação aos próprios estudos, entrar também dentro de si? O que você acha que dá para a gente sugerir para o pessoal da sua área, da nossa área de maneira geral, assim, cientistas de maneira geral? Olha, fica difícil, a não ser que a pessoa atinja o ponto de saturação, né? Que ela esteja saturada de cansei de viver assim, né? Muitos de nós chegam a esse processo. Eu cheguei. Que bom. E muitos deles, com certeza, chegam. E aí eu acho que os amparadores entram nesse papel importante de demonstrar ou chegar a alguém que lhes mostra, como aconteceu comigo, alguém me convidou para conhecer a Conscienciologia, eu não sabia por onde mudar as coisas, né? E eu acho que é um processo contínuo, e os amparadores entram com um grande papel nesse processo. Não tem o que eu fazer, você fazer, não. Eu acho que a própria multidimensionalidade sabe o momento certo de cada um, né? Okay. Com essa entrada. E complementando aí na página 39, mitologia, o primeiro e o segundo mito. São os mitos intocáveis da ciência convencional e o mito do acaso, né? Está dentro do próprio paradigma científico, né? De que as coisas se constroem, ou, por exemplo, o próprio planeta, né? Essa acumulação de energia dos sistemas planetários, e vem com a teoria do caos. Eles vêm ensinando nas classes a teoria do caos, vem continuando, e isso ainda é um mito, né? E praticamente tem coisas que não se discute mais, né? São consagrados que não pode tocar dentro da ciência convencional, principalmente na minha área, na área geológica. Isso, tem o terceiro mito ali, que é o mito da compreensão total do universo.
Teria a ver com isso, mito? Tem uma pretensão muito grande de como dentro desse caos eles são os donos da verdade e a coisa vai por décadas dessa maneira da compreensão do universo. Tem outros que se sentem mais minoritários e diz que nós temos muito ainda a aprender. Tanto é que o que acontece na ciência? Se o conhecimento avança, vem outro e continua a partir dali. Quer dizer, que tem que ficar aberto. E alguns grupos não estão abertos. Acabou. Eu sei, eu sou o pega-deus do assunto e deu. Ninguém mais avança além de mim. E a competitividade aí, ela atrapalha muito. Não é? Mas está todo isso aqui relacionado com o paradigma científico. E a gente tem que estar bem lúcido dessa questão, né? Da saída dele. Eu quero sair, mas... E os meios, o caminho da saída? Nós temos que conseguir a porta de saída do processo. A verbetógrafa, sobre os chakras da Terra, qual a influência dessas estruturas geológicas sobre o nosso holossoma? Geoenergéticas, na verdade, né? Você já foi às cataratas? Eu perguntaria. Você já foi às cataratas, já sentiu o prazer, a beleza, o bem-estar de estar próximo daquela abundância de águas? Você já foi até lá? Ou, se não foi nas cataratas, mas se for uma pequena catarata, sei lá, né, uma pequena cachoeira, assim, um afluente, ou algo abundante, o que nós podemos relacionar as ondas do mar, né, aquele embate de ondas, o prazer que você tem de entrar dentro do mar, né, a gostosura da brisa, do vento. E aí tu vai em frente, sentir todo aquele bem que ele faz, caminhar com o pé no chão, na grama, instintivamente o prazer e o bem-estar que isso nos proporciona. Isso é a entrada da geoenergia na gente, inconscientemente, que esse bem-estar ele não é traduzido, mas quando a gente se esclarece um pouco mais, a gente faz bem a tradução do que seja, né? Que é a geoenergia chegando a nós mesmos. É um processo inédito, né? Aí a gente curte mais aquele momento, e fica ali mais tempo absorvendo e trabalhando em si mesmo essa energia, essa entrada de energia. É algo indescritível. Gente, quem está aí? Pode falar. Oi. Você podia falar sobre o magnetismo, a importância do magnetismo para o planeta Terra? Esse é parte do magnetismo, é um conceito mais técnico. Ele provém do próprio interior do planeta. A origem do magnetismo do próprio planeta, ele vem do próprio núcleo. É de lá que vem, ele vem de dentro para fora, né? Assim como em nós. Aí você pode fazer a correlação do magnetismo planetário com o nosso magnetismo. Ele é algo inerente. Ele nasce no interior, no núcleo da Terra. E se espalha ou se espraia além, à sua volta, né? Como a magnetosfera. E nós sofremos, né, sem saber, a sua influência. Tanto é que nós temos uma espécie daquilo que nós chamamos também de magnetismo, e pode ser também correlacionado a esse processo. Magnetismo pessoal, que é relacionado com energia. Magnetismo é um tipo de energia. Ele provoca eletromagnetismo, as auroras boreais, e assim por diante. Tem cor, tem vibração. É semelhante ao que é o processo nosso. Sobre essas teorias de inversão dos polos magnéticos da Terra, você já ouviu falar sobre isso? Isso é fato? Isso já aconteceram em várias eras diferentes. E continua. Veja que os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos. O polo norte do polo geográfico ele tem uma distância de 800 quilômetros lá no norte. No sul, ele tem uma distância do polo norte, do polo sul para o polo geográfico da região sul de 2.800 quilômetros. Então, você vê que já existe uma inclinação, que a coisa demanda vai para um lado, vai para outro.
E isso vai interferir em todo o processo planetário, e Lua, todo relacionado com os planetas circundantes. Só para fechar, Inês, a tua frase enfática, se puder comentar ela. Todo o conjunto, né, de princípios conscienciais, consciens e consciex, evolui individual dentro do seu grupo karma e, ao mesmo tempo, coletivamente, né, sustentados então, e acolhidos pela benesse planetária. Isso num processo cronológico e de proximidade, de proxêmica. É a coevolução, né? É a evolução em conjunto de todos nós. Isso aqui é o próprio princípio da retribuição, né? Assim colocado. Todos precisamos uns dos outros, consciex, princípios, para evoluir. Está mais ou menos assim relacionado. Ok. Inês, parabéns pela sua estreia aqui. Realmente você entende muito do tema, fala muito bem. E você, pelo que eu vi na sua biografia, você se tornou voluntária no ano passado. Sim. 2013. Foi quando você conheceu a Conscienciologia? Não, eu conheci a Conscienciologia em 2009. Em 2009, se tornou voluntária no ano passado. Sim, daí dentro... Eu já era voluntária, né, em outra escola, né, de onde eu conheci a Conscienciologia, e permaneço lá também. Ah, tá. Tá, então, dentro de um processo de autopesquisa, né, e continuamos, né, trabalhando. E em pouco tempo já escreveu o verbete, o primeiro verbete, né? Agora a gente espera que seja realmente aí um tsunami de verbetes. Pode ser. Tá, aguardamos, porque você realmente e outras benesses aqui para a gente, intelectuais, mentais, somáticas. Parabéns aí pela sua estreia. Eu só tenho a agradecer pela paciência, por ouvirem. Nada, que isso. Quero agradecer também a equipe do Tertuliário, aí o André, o Christian. Quero agradecer aqui a presença de todos os tertulianos, os teletertulianos também. Agradecer, então, os amparadores também. E vamos para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 15 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Adriana com o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor e a Anália com o curso Árabes e Parapsiquismo. Bem, boa tarde. Em nome do SAEC, gostaria de convidar vocês para o curso Profilaxia e Superação da Síndrome do Impostor, que ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, iniciando nesta sexta-feira de noite, sábado e domingo o dia inteiro. O curso apresenta aulas teóricas, debates, campos de autopesquisa e um campo parapsíquico com o professor Epicom Rui Bueno. E o que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é quando a consciência não consegue reconhecer seus trafores e, por causa disso, ela não consegue aceitar os ganhos que ela tem, né? Todos os benefícios que ela recebe. Ela se considera uma impostora em relação aos outros quando aponta os trafores. Então, são pessoas, em geral, às vezes, muito bem-sucedidas no teu trabalho, mas que não conseguem compreender por quê, acham que tudo é coisa de sorte. São voluntários nossos na Conscienciologia que não conseguem, às vezes, chegar à docência, não conseguem fazer TENEPS, não conseguem escrever um livro, porque não se consideram capazes, apesar de ter todos esses trafores. Por uma distorção cognitiva, não conseguem reconhecer os trafores que possui. Mais informações no CAEC, telefone 45 3525 2652 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Para o dia 19 é domingo, hoje é terça, então nós temos poucos dias para fazer a nossa inscrição no curso Árabes e Parapsiquismo. Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Ainda temos vagas, mas não sei se até lá conseguiremos ter vagas, né? O curso é muito bom, é dado pelo professor João Ricardo Schneider. Os temas principais são povos árabes e a origem do islamismo, análise de manifestações parapsíquicas, sufismo, esoterismo e desenvolvimento parapsíquico, contribuições da cultura muçulmana e análise contemporânea.
Vai ser no domingo, dia 19, lá na sede da ACIP, que fica no Discernimento. Começa às 8h30 e o telefone para contato é 21021421, código de área 45, ou então pelo e-mail acip@acip.com. Amanhã estarei aqui na mini tertúlia com um bloquinho de recibos para ajudar vocês nas inscrições, ok? Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Agenda Autodesassediadora, com especialidade para profilaxiologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.